Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais fundamentais que existem, uma daquelas que conecta a gente diretamente com o universo. E a resposta, acredite, está escrita no fogo das estrelas. Já pararam para pensar um minutinho de onde veio a matéria que forma nosso corpo? O ar que a gente respira, o chão que a gente pisa. De onde exatamente veio tudo isso? A resposta é muito mais espetacular do que se pode imaginar. A verdade é que a gente é feito de poeira de estrela. E não, isso não é poesia, é ciência pura. Cada átomo mais pesado que existe no nosso corpo foi criado no interior de uma fornalha estelar, bilhões de anos atrás. Vamos dar uma olhada nessa receita. Beleza, olha só isso aqui. O corpo humano é feito basicamente de 4 elementos principais. Hidrogênio disparado na frente com 63%. Depois vem o oxigênio com 25,5%, carbono com 9,5% e nitrogênio com 1,4%. Esses 4 caras são os tijolos fundamentais da vida que a gente conhece. Agora, a coisa fica interessante de verdade quando a gente compara com a composição do universo. Dá uma olhada. Hidrogênio e hélio dominam geral. Mas, logo depois deles, quem aparece? Os nossos ingredientes: oxigênio, carbono e nitrogênio. Tirando o hélio, que é um gás nobre meio antissocial, os elementos mais abundantes na vida são também os mais abundantes no cosmos. Mas como é que eles foram parar aí? É aqui que a história esquenta, literalmente. A gente vai entrar agora na forja estelar, a verdadeira cozinha cósmica que transforma as coisas mais simples em toda a complexidade que a gente vê por aí. Pensa assim, existem basicamente 2 tipos de estrela. As de baixa massa, tipo o nosso Sol, que tem uma vida mais tranquila, sabe? Mas aí tem as estrelas gigantes, com mais de 8 vezes a massa do Sol. Essas sim são as verdadeiras fábricas do universo. A pressão dentro delas é tão absurda que elas conseguem cozinhar elementos muito mais pesados. Então, a linha de produção funciona assim. O básico é fundir hidrogênio para criar hélio. Nas estrelas gigantes, o processo não para por aí. Elas pegam 3 núcleos de hélio e, pá, criam um de carbono. Adiciona mais um hélio e você tem oxigênio, depois neônio e por aí vai. Esse é o processo alfa, e é por isso que elementos com número par de prótons, como o carbono, que tem 6, e o oxigênio, com 8, são bem mais comuns por aí. Só que essa linha de produção cósmica não é infinita. Ela tem um limite, um beco sem saída. E esse ponto final é o ferro. E por que o ferro? Porque até chegar nele, toda fusão nuclear libera energia. É isso que mantém a estrela acesa. Mas para fundir o ferro ou qualquer coisa mais pesada, a coisa inverte. A estrela precisa gastar energia. É uma reação que a gente chama de endotérmica. Em vez de alimentar a estrela, ela começa a sugar a energia dela. E aí, o motor apaga. Esse é o momento crítico. Sem a energia da fusão empurrando para fora, a gravidade vence a batalha. E vence feio. As camadas de fora da estrela desabam sobre o núcleo numa velocidade alucinante. O resultado? Uma explosão cataclísmica, uma supernova, que espalha todos esses elementos recém-criados pelo espaço. Mas essa não é a única forma de fazer isso. E é aqui que a gente avança no tempo, porque essa história ainda está sendo escrita, sabe? A ciência não para. E recentemente, os astrônomos viram algo que bagunçou tudo que a gente achava que sabia. O nome do evento é GRB 250702b. É uma sigla para explosão de raios gama. Só que essa não foi uma explosão qualquer. Foi um evento que simplesmente reescreveu os livros de recordes. Para se ter uma ideia, o recorde anterior para uma explosão dessas era de uns 15 mil segundos. Essa nova durou cerca de 25 mil segundos. Isso dá quase 7 horas de emissão de altíssima energia sem parar. É um tempo absurdamente longo. E as esquisitices não pararam por aí, não. Além do tempo recorde, os astrônomos viram 3 picos de energia diferentes, como se fossem 3 explosões seguidas, vindo do mesmo lugar. E outra, para um evento tão potente, ele brilhava menos do que deveria. Para fechar, nada de luz visível, o que indicava que ele aconteceu muito, mas muito longe. A pergunta que ficou no ar foi: o que diabos foi isso? Bem, a principal teoria para explicar esse quebra-cabeça nos leva a um dos cenários mais violentos que a gente pode imaginar: o banquete de um buraco negro. A ideia é uma dança cósmica mortal. Imagina um buraco negro orbitando bem de pertinho uma estrela gigante, cheia de hélio.
Com o tempo, a órbita dele diminui, até que ele mergulha no coração da estrela. E lá dentro, ele começa a devorá-la de dentro para fora. Esse processo bizarro alimenta jatos de energia superpoderosos que acabam rasgando a superfície da estrela e escapando. E aqui está o pulo do gato para explicar por que durou tanto. A estrela que foi devorada não tinha aquela camada de hidrogênio por fora, uma espécie de casca. Se tivesse, essa casca teria freado os jatos. Como não tinha, o caminho ficou livre. E aí os jatos puderam vazar para o espaço por 7 horas seguidas. O mistério da duração estava resolvido. Certo. Mas e daí? O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que o universo é esse lugar ao mesmo tempo violento e criativo. A destruição, numa escala que a gente nem consegue conceber, é a fonte da matéria que forma tudo ao nosso redor. Pensa bem, dos 92 elementos que existem na natureza, a vida por aqui usa uns 24. E o mais importante, 6 desses elementos essenciais para a gente, como cobre e zinco, são mais pesados que o ferro. Eles não podem ser feitos em estrelas normais, eles precisam de eventos extremos. Supernovas são um exemplo clássico. E agora, com descobertas como essa do GRB, a gente está vendo que existem outros processos, talvez até mais violentos, que também contribuem para semear o universo com esses ingredientes vitais. E isso nos traz de volta ao começo de tudo. Seja nas fornalhas das estrelas ou nessas explosões cataclísmicas, tanto as que a gente já entende quanto esses novos mistérios que estamos desvendando, é daí que vem a matéria-prima. São esses eventos que espalham pelo cosmos os ingredientes para formar planetas, oceanos e, no fim das contas, a vida. A descoberta do GRB 250702 mostra que a nossa compreensão do universo está sempre mudando. Cada nova observação abre uma janela diferente para o cosmos. E isso nos deixa com a pergunta: que outras origens cósmicas, que outros processos incríveis ainda estão lá fora, só esperando para a gente descobrir? A busca, essa com certeza continua.